Fala, povo do agro! Estamos começando mais um episódio do podcast Agrocultura. Eu sou Alisson Leitão e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios aqui na Faculdade Vidal, em Limoeiro do Norte, uma das maiores lendas de uma enciclopédia humana do agronegócio brasileiro, meu amigo Wilson Ferreira. Seja muito bem-vindo e é uma honra tê-lo aqui, viu, meu amigo? Rapaz, muito obrigado. Para mim é um prazer também estar participando. Eu tenho assistido, eu tenho visto aí que você tem um público bastante crescente, como se diz. Então aí, a gente quer poder sempre contribuir. Para mim, o maior prazer meu é poder contribuir com o agro da região. A gente sabe muito que a maioria das pessoas, às vezes, não fazem a coisa certa, não é nem porque ele não quer. Às vezes é por falta da oportunidade, da informação. E eu acho importante demais esse tipo de experiência, que a gente possa atingir um público maior, entendeu? Além do que a gente já faz no dia a dia nosso. Perfeito. Eu sou testemunha, já tive a honra de trabalhar próximo a vocês e de todo o conhecimento que você tem e principalmente, como você bem frisou, de não segurá-lo para você. Eu sou uma testemunha que você gosta, é um propagador de conhecimento, de informação, está sempre se atualizando, sabe muito, e aí já antecipa até um pouco do cronograma para você que está assistindo aí. Hoje nós vamos falar primeiramente da história do Wilson Ferreira, como que começou essa carreira brilhante no agro. Vamos falar do mercado de algodão, fazer um histórico. Você é um grande conhecedor, participou muito ali no auge, né, da produção de algodão aqui no estado do Ceará, em todo o Nordeste. E no final, um dos problemas que eu acredito ser talvez um dos principais hoje para o sistema de produção em maneira geral, tanto de grãos quanto no HF, é a questão da compactação de solo, né? O perfil do solo. Fazer uma boa formação de perfil do solo, com certeza faz toda a diferença. Então, meu amigo, já deixando de lado as introduções, porque senão poderia fazer um episódio só falando a seu respeito de bem. Como que começou, como é a história para quem ainda não conhece o Wilson Ferreira? Conte aí sua trajetória que lhe trouxe até aqui este momento. Bom, a minha história começou lá nos anos 81, 82, basicamente. Então eu trabalhei durante 12 anos com o grupo da Cooperativa Agrícola de Cotia. Eu fui uma das pessoas do grupo na região da Bahia, na região de Juazeiro da Bahia e os projetos circunvizinhos. A gente tinha um convênio na época com a Codevasf e a gente, no convênio, a Cotia trouxe para a região alguns cooperados. E dentro dessa interação de acordos entre a Cotia e a Codevasf, ficou a Cotia responsável para passar a tecnologia para os produtores dos perímetros irrigados que tinha na região de Curaçá, na Bahia, que é onde a gente ficou estabelecido. Então a gente fazia acompanhamento dos produtores da Codevasf, dos irrigantes, e esse serviço era prestado pela Cotia na época dentro do acordo deles. E durante todo esse tempo eu fiquei 12 anos com a Cotia. Prestando assistência já para o mercado do algodão. Já tinha algodão e tinha outras culturas também na época. Tinha cebola, tinha milho, tinha diversas culturas também que a gente dava assistência. Tinha uva também, que era o foco dos cooperados que estava vindo. E nessa época aí, na realidade, a gente aprende muito, porque na Cotia, na época, ela tinha um especialista em cada cultura. E rodava o Brasil, esse especialista com foco só em uma cultura. Então eu aprendi bastante durante esse tempo lá, durante esse convênio com a Codevasf. E depois eu fui contratado pela Linhas Correntes. Era um grupo inglês que vieram para produção de algodão. Então eu trabalhei com eles uns 12 anos também. Eu era supervisor da região Nordeste. Certo. Trabalhando com algodão de fibra longa, que a gente produzia algodão só para linha, na realidade, para fazer linha.
E aí foi quando eu conheci o Ceará pela primeira vez. Então, em 89, eu vim aqui porque eu descobri que aqui tinha um projeto de irrigação e que tinha 10 pivôs instalados, que na época foi informação que eu recebi de uma empresa de pivô, e eu vim conhecer. Que era o Dija. Na época era Dija. E aí eu vim na época para fazer um primeiro trabalho aqui, de parceria com os produtores. Só fazer um adendo, Dija é Distrito Irrigado Jaguaribe-Apodi, que fica aqui na Chapada do Apodi, em Limoeiro do Norte. Isso. Aí a gente nessa época tinha 10 pivôs instalados e o pessoal não tinha muita também opção de culturas. Certo. Aí eu trouxe a possibilidade de a gente fazer uma parceria com os produtores para a gente produzir algodão. Sim. E a gente acabou vindo e fazendo fomentos também de fornecimento de insumos e tudo para contribuir e ajudar mais no processo daquilo que a gente queria. A gente tinha uma meta de produção para fazer aqui em termos de volume que a gente precisava. Aí a gente fez os 10 pivôs de algodão. E depois, o algodão que eu usava chamava Pima, S5, S6, era um algodão que tinha fibra de comprimento de 36, entendeu? São eram as variedades? As variedades eram o Pima S5, S6 certo. E SM3 também, que a gente também tinha esse material com a gente. Tá. Então a gente produzia para consumo próprio. Certo. Então todo o algodão que a gente produzia aqui levava para Juazeiro da Bahia. Para ser processado. Para ser feito todo o processo de descaroçamento em Juazeiro, que é onde ficavam as unidades nossas de beneficiamento. Perfeito. Aí a gente transportamos bastante algodão aqui. E eu também forneci semente de algodão para o pessoal para fazer umas regiões de sequeiro, que era ali na região ali dos Campos Velhos, de Olho da Garabica. Eu distribuí também bastante semente, mas com o intuito do pessoal produzir e devolver o algodão para a gente. Certo. Não podia ninguém... Essa semente era uma semente que era exclusiva da Linhas Correntes e era um negócio que eles não queria de forma alguma que fosse disseminado para outras pessoas, para ter esse material. Então, era muito rígido esse negócio daí. Então, quando foi em 92, aí eu voltei novamente para cá, para Limoeiro, e plantamos mais 12 pivô central. Já tinha mais pivô também. Certo. E a gente fez um trabalho muito bacana de produção de algodão e ajudou a trazer também uma possibilidade de uma cultura diferente para o projeto. E depois veio também o pessoal de tomate, né? O pessoal da Sica Norte, também vieram também para fazer também esse trabalho de parcerias também depois, entendeu? Sim. Aí depois desse trabalho que a gente fez aqui do Limoeiro, a gente também foi disseminando para outras regiões também, plantamos na Paraíba, plantamos no Rio Grande do Norte, e as demandas foi aumentando, a necessidade de mais área, e eu coordenava a região do Nordeste. Aí eu tinha 12 técnicos na época, 12 agrônomos que trabalhavam comigo. Tá. E aí eles ficavam espalhados, né, nesses estados. Prestando essa assistência próxima aos produtores. Prestando assistência, isso era um trabalho que a gente fazia, procurava estar muito perto para poder a gente ter certeza do resultado. Porque o Ceará, nos anos 80, teve muito problema com descontinuidade, vamos dizer assim, da produção de algodão em função da questão do bicudo. Mas a gente já tinha um domínio, vamos dizer assim, bem maior em relação a esse trabalho, o início de tratamento. A gente não deixava chegar a nível de infestação que viesse poder comprometer. Então, até hoje, a gente planta e colhe algodão sem ter problema nenhum com bicudo, porque a gente faz todo o trabalho que a gente vai falar aqui posteriormente, como é esse trabalho que a gente faz. Perfeito. E aí a gente foi espalhando esse trabalho. E quando foi no ano 2000
em 89, não, 89 não, 86, 86 ou foi 84? Não, 94. Certo. Aí eu retornei novamente para Limoeiro e foi quando surgiu a oportunidade de adquirir uma área também aqui na Chapada. Certo. E desde que eu vim para o Ceará, eu sempre gostei muito do Ceará, entendeu? Uhum. E aí quando surgiu essa oportunidade de adquirir uma área aí na Chapada para fruticultura, aí eu me desliguei totalmente das linhas correntes para poder... Eu já vinha ficando muito tempo distante, viajando e tudo. A gente plantou no Maranhão também, plantou em muitas regiões. Rodava muito. E eu rodava muito, eu rodava uns 100 mil quilômetros por ano, praticamente. É muita coisa. Eu rodava muito. Aí foi quando eu comecei a parar. E aí eu comecei a dar umas consultorias para não ficar muito ocioso. Uhum. E Marcelo, da Terra Fértil, a gente se conheceu em 86, no projeto Curaçá, quando ele foi lá apresentar para a gente, na época, uma tecnologia que era do Eletrodim. Uhum. Eu não sei se você lembra, era um equipamento eletromagnético que usava bateria e ele tinha um Bosley, onde aquela gota, na hora que entrava em contato com A praga? Não. A planta? Na hora que ela entrava em contato com a energia que tinha bateria nesse negócio, Sim. Ela explodia a gota e a planta atraía todo aquele produto 100% puro produto, não botava água. Era tipo um eletrostático. Isso mesmo, eletrostático. Produzia uma carga na gota e a planta, por estar aterrada no solo, atraía aquela gota. Isso aí. Entendi. E aí ele foi fazer esse trabalho lá de apresentação na época, que era da ICI Brasil, se eu não me engano, essa tecnologia. Não era Sainoda ainda não? Não. Era antes. Sainoda já foi... Ele depois foi para Sainoda, depois desse trabalho da ICI. Aí certo. Ele foi para Sainoda. Aí a gente se conheceu. Sim. E a gente teve uma amizade muito grande, a gente se considera como irmão praticamente, e eu sempre procurei muito ajudar. Eu senti assim, ele sempre foi um cara muito assim, ativo, Sim. com aquela vontade de querer sempre crescer cada vez mais, principalmente no negócio do agro, como se diz. Eu sempre procurei ajudar, sempre fiquei à disposição para ajudar. Sim. E quando foi nessa época aí, em 94, se eu não me engano, ele começou a ideia de ele ter uma empresa de distribuição de produtos agrícolas. Sim. E aí ele me chamou uma vez, aí ele falou: Wilson, eu tenho essa ideia, esse pensamento, e eu acho que era importante você fazer parte desse momento, porque é um negócio que eu quero fazer e é um negócio que eu quero fazer um negócio grande. Sim. E aí eu preciso de ter uma base também de apoio boa para estar do meu lado. E eu falei: não, tranquilo então. Aí eu fui fazer um trabalho inicial de estudo de mercado. Certo. Aí eu rodei para tudo que era canto para descobrir quais eram os potenciais, onde era que estava as possibilidades de repente a gente ter uma estrutura própria nossa naquele lugar. Aí eu fiz uns 6 meses de trabalho para fazer esse levantamento. E quando eu voltei, eu disse a ele o seguinte, eu disse: Marcelo, esse negócio nosso aqui, que quando eu entrei ele já tinha começado. Certo. Quando ele me convidou, já era com a intenção de abrir mais, expandir. Aí eu disse a ele: Marcelo, isso que a gente faz hoje, a gente vai crescer de passos largos com isso. A gente vai crescer 30%, 40% ao ano. Aí ele falou até assim para mim, ele disse: Wilson, 5% de crescimento ao ano num negócio desse nosso é muita coisa, entendeu? Aí pronto, depois desse trabalho ele foi vendo que realmente a coisa valia a pena fazer os investimentos necessários que precisava.
E a gente passou a crescer, foi isso mesmo, acima de 30%. Até hoje a gente cresce acima de 30%. Certo. Hoje, praticamente, a gente tem lojas nos 3 estados, né? Sim. Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E só com o pessoal de campo, entre agrônomos e técnicos, nós temos 28 pessoas que estão gerando demandas no campo, né? Sim. E eu coordeno a turma toda. Tá. Toda essa turma aí, eu que coordeno, eu que participo do começo até o fim de planejamento, de montagem de carteira de cliente, de ver o que a gente precisa fazer de desenvolvimento, acompanhamento de metas e todas essas coisas aí, hoje que a gente que faz. Entendi. Então hoje a gente enxerga que tem muita coisa ainda que dá para melhorar, a gente precisa fazer mais afinamentos. Hoje a gente tem 11 lojas espalhadas e que não precisa montar mais nenhuma loja. Se a gente conseguir fazer os afinamentos que a gente precisa fazer, a gente dobra de tamanho sem precisar abrir mais nenhuma loja. Nenhum espaço físico, né? Então a gente tem uma clareza muito grande do mercado que a gente atua. A gente tem uma clareza muito grande de qual é a participação nossa no mercado, de cada filial, de cada produtor. A gente tem essa noção clara de quanto que eu estou participando com cada cliente desse. E Perfeito. quanto que a gente está participando em cada região. E a gente faz um trabalho de CRM muito bacana, que a gente tem um estudo muito apurado e que dá para a gente uma condição de gestão, vamos dizer assim, de tomada de decisão muito rápida, porque a coisa fica muito visível quando a gente faz esse trabalho. Entendeu? Legal. E Wilson, nesse período entre idas e vindas aqui no Ceará, existia produção de algodão também em outras regiões aqui do Ceará, expressivas? O Ceará, na realidade, a região que era considerada a maior região de algodão do Ceará era a região de Iguatu, região de Acopiara, aquelas regiões ali, Oroz. Certo. Tinha usina, na realidade, em muitas regiões aqui do Ceará. Quixadá, Xeramobim também, Quixadá, Xeramobim, Iguatu, Tauá, tudo tinha usina de algodão. E uma produção bem ativa também. O Ceará, ele já foi o maior produtor de algodão do Brasil, foi o Ceará. Uhum. Década de 80, né? O Ceará já chegou a produzir mais de 1 milhão de hectares. Muita coisa. Mas acabou parando, na realidade, em função dessa questão do bicudo. Sim. Mas a questão do bicudo foi manejo que ficou a desejar. Não, as pessoas começavam a cuidar depois que já tinha 40% de bicudo no campo, aí não tinha como cuidar, porque aí fura até maçã e derruba toda a carga, aí esse que foi o problema maior. Aí ficou muitas usinas paradas, entendeu? Sim. A região de Iguatu tem uma região lá, que lá tem uma estrada que chama Estrada do Algodão, até hoje. Então eu lembro que uma vez que eu fui lá, nessa região, uma das primeiras vezes que eu fui, e o meu carro tinha uma logomarca e tinha algodão na porta do carro na época. Uhum. E quando eu cheguei, aí todo mundo ficava olhando, querendo saber se ia voltar a ter algodão e tudo e tal. Então o povo, praticamente, o que dava dinheiro na realidade para todo mundo era algodão. Sim. Algodão era uma cultura era o ouro branco do Ceará. Era uma cultura que o cara tinha certeza que ia vestir uma camisa nova no final do ano, entendeu? Entendi. E dava trabalho para muita gente, entendeu? Na época, os algodão também era quase tudo colheita manual. Sim. O primeiro algodão colhido com máquina no Ceará fui eu que trouxe para cá. Certo. A gente fez um evento grande, na época até o governador veio também. Na época foi um evento grande. A primeira vez que colheu algodão mecanizado, fui eu que trouxe. Outra coisa, os primeiros algodão com tecnologia BT, plantado no Ceará, também fui eu que trouxe. Sim. As parcerias que
que eu consegui trazer para cá para ajudar a gente também a ter mais opções. Eu cheguei a ter numa área minha 80 variedades de algodão com parcelas pequenas para a gente ver qual algodão selecionar, né? Qual algodão que se comportava melhor nesse ambiente nosso. Sim. Entendeu? Então isso aí foi tudo coisa que a gente foi procurando trazer como oportunidades e trazer para a região. Perfeito. E Wilson, pelos números que você mostrou e a gente já ouviu da história, né? Que de fato o algodão teve uma parcela muito significativa na história agrícola do Ceará. Muito. Nesse período não havia nenhum tipo de assistência técnica que pudesse auxiliar, ou foi com certeza foi uma mistura de fatores que levaram, né, a colocar no bicudo a culpa. Eu já ouvi de outras pessoas que vivenciaram na época a produção do algodão, que os produtos já não controlavam mais. Mas pelo que eu estou entendendo, não era bem isso. Não. É porque deixava passar do período ideal para controle e quando ia entrar, a população já estava tão alta que o controle já não era mais suficiente. Eu falo muito o seguinte, hoje no mercado, eu acho que deve ter mais ou menos com o registro no Ministério da Agricultura, alguma coisa em torno de 120 produtos com registro para algodão. Certo. Mas que tem índice de mortalidade acima de 90%, só são 13 produtos. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa, se você não quer ter problema, você tem que ir para coisas que te dão uma segurança maior. Sim. Então, praticamente, tem 13, 15 produtos, mais ou menos, com índice de mortalidade acima de 90%. Então, o que é que acontece com o algodão? O algodão, na região nossa, no ambiente nosso aqui, ele, com 28 dias, a gente já tem o primeiro botão preferencial. Certo. Que é o botão onde já tem grão de pólen dentro e que é aí onde o bicudo chega para se alimentar. Certo. Aí ele faz a alimentação e depois faz ovoposição. Sim. Mas primeiro ele faz a alimentação. Então, como a gente já sabe que com 28 dias já tem um botão que tem grão de pólen já e que pode ser já um espaço para você ter ovoposição, então a gente procura fazer o seguinte, a partir de 28 dias a gente faz uma programação de 3 pulverizações, uma a cada 5 dias ou a cada 8 dias, porque com 45 dias na região nossa aqui já abre flor. Certo. Depois de aberto o flor, já não tem mais espaço para fazer oposição, entendeu? Porque ele faz no capulho fechado. Ele faz no botão ainda, certo, antes de abrir a flor. Então aqui com 28 dias já tem botão preferencial, com 45 tem flor aberta. Então já diminui o problema. E algodão, ele estrutura toda a carga reprodutiva dele nos primeiros 70 dias. Certo. Então, depois do primeiro botão emitido, praticamente a quantidade de estrutura reprodutiva que tem naquela planta, nesse momento, ela dobra a cada semana. Sim. Então, 4 semanas seguidas dobrando, monta toda a estrutura praticamente, entendeu? Uhum. Então, se você garante não deixar espaço para ele fazer ovoposição nessa fase inicial, porque o problema do bicudo está aí. Se ele faz ovoposição nessa fase de 28 dias, a cada 21 dias vai estar saindo bicudo adulto. Sim. Então você pode ter 3 gerações de bicudo no teu campo. Aí já então o teu problema já não é o bicudo que chega de fora, é o que formou dentro. É o que está sendo reproduzido e ali. Não é só bicudo, é qualquer praga. Para mim, praga, só ela vira praga quando ela se forma dentro do seu campo. Isso. Então muita gente deixa formar porque não cuida antes, né? Mas se você começa a ter um cuidado maior na fase inicial, o problema é menor. Sim. Eu tive outro dia agora uma conversa com um amigo meu, que ele fica na região lá de Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Ele da consultoria Luiz Eduardo Magalhães hoje. Quem primeiro plantou algodão em Luiz Eduardo Magalhães foi a gente da Linhas Correntes. Certo. Em 93, foi o primeiro algodão plantado lá. Sim. A gente plantava algodão fibra longa, lógico. Uhum. E hoje planta 400 mil hectares na região de Luiz Eduardo Magalhães.
E hoje, só de pivô central, planta 200 mil hectares de algodão. Muita coisa. É muita coisa e cresceu muito. E é médias aí em torno aí dos 350 arrobas de algodão por hectare, entendeu? Sim. Só que eu conversando com ele, ele me falou, Wilson, esse ano o pessoal acabou dando por ser áreas grandes, área de 50 mil, 40 mil, 100 mil hectares, tem empresa que planta 100 mil hectares de algodão. Sim. Então, qualquer aplicação numa área desse tamanho representa muito. Muito. Aí, às vezes, o pessoal se segura muito na questão de amostragem e tudo. Aí erra esse time aí dos 28 dias, entendeu? Sim. Que para eles lá não é 28, ele é mais para frente um pouco, que eles estão a 900 metros de altitude, a planta dá uma esticada mais no ciclo. Sim. Que no nosso aqui reduz quase 20 dias praticamente o ciclo. Muita luz, baixa altitude, calor, né? Aí o que é que acontece? Aí ele me falou que esse ano teve problema de bicudo, Sim. justamente devido a esse problema da demora. Aí se formar mais, se entrar uma geração de bicudo nessa fase dos 28, que foi o problema todinho do passado, Sim. porque não tinham assistência efetiva na realidade, e os produtores ainda tinha muito algodão mocó, que era outro problema, que aí ficava soca de algodão de um ano para outro e não tinha... bicudo só se reproduzindo ali. Não tinha controle. Ainda hoje, esses dias eu estava indo para Caraú e eu me deparei com uma planta de algodão totalmente carregada, tinha uns 100 capulhos dessa planta lá. Eu parei, rapaz, como é que pode negócio? Nem existe algodão ainda espalhado em beira de estrada por aí afora, entendeu? Sim. Então é isso daí. Eu acho que hoje o modelo não tem mais como fazer algodão da forma como se fazia no passado. Com certeza. Então tem que ter vazio sanitário, tem que ter erradicação de suqueira, tem que ter um rigor maior nessa questão do algodão. Rotação de cultura. Rotação de cultura e outra coisa. O produtor tem que ter a consciência de que ele não pode ser um prejudicador dos vizinhos dele. Claro. Se tem problema, ele tem que pulverizar. Eu cheguei numa propriedade outro dia, perto de Quixeramobim, que eu fui visitar lá, não tinha carga nenhuma no algodão do rapaz, derrubou toda a carga do bicudo, só tinha folha na planta. Aí é prejuízo. Aí é prejuízo. E outra coisa, como é que você vai fazer uma lavoura dessa forma? Sem um planejamento, sem ter produto para aplicar, sem ter conhecimento do momento certo. Sim. Então, eu defendo muito isso. Às vezes, muita gente diz, Wilson, é porque você vê a coisa de uma forma mais empresarial. Mas não é desse jeito que eu vejo. O produtor pode ser bem pequenininho, ele pode ser um produtor de uma linha de algodão só. Mas se ele fizer a coisa da forma correta, ele produz igual o grande, Com porque certeza. não tem negócio de porque é pequeno que não pode fazer as coisas direito. Uhum. Eu sempre bato nessa tecla quando alguém me fala, mas esse produtor não pode fazer, então se ele não pode fazer, é melhor não fazer, porque Sim. ele não vai ter resultado. E é uma cultura que a gente pode dizer, hoje principalmente, altamente tecnificada. Então, se ela tem potencial genético de semente, as áreas hoje são bem mais adensadas do que no passado. Todo o maquinário disponível para fazer as operações ao longo do ciclo. É natural que isso todo, esse pacote todo, exige um investimento maior, não é isso? Algodão, ele é uma cultura que ele precisa de o ciclo dele ser completo. A gente precisa de ter, para plantar, a gente precisa de ter certeza de que vai ter colheita mecanizada, porque não dá mais para trabalhar sem ser com colheita mecanizada. E uma máquina praticamente substitui 500 homens por dia. Aí não justifica você... E nem tem gente para você... Não tem. E caro para você ter para colher manual. Se for uma agricultura familiar, de o cara plantar 1 hectare, 2 hectares, a família colhe lá, dá conta e tal. Mas para fazer grandes áreas não tem como. Não dá. Então a gente precisa de contar com colheita mecanizada, a gente precisa contar com usina certa para fazer o descaroçamento, porque Sim. não justifica plantar algodão para vender algodão em rama. Uhum. A gente precisa ter esse ciclo bem fechadozinho para você vender algodão em pluma. Sim. Entendeu? Então,
é uma coisa que a gente precisa estar muito bem alinhado. Com certeza. Porque algodão é uma cultura altamente rentável. Algodão hoje, a gente planta algodão aqui, a gente tem uma vantagem grande comparada com outras regiões. Porque aqui praticamente a gente não tem nada de problema de doença em algodão. Verdade. A mulária, a romulose, essas coisas, mancha-alvo. E o pessoal lá de Mato Grosso e da Bahia sofrem mais com fungo. Eles fazem 4, 5, 6 aplicações de fungicida e a gente não faz nada. E outra vantagem grande nossa, que como o ciclo nosso diminui quase 20 dias, então se a gente fizer um trabalho de planejamento bem feito, de controle de bicudo, praticamente com 9 aplicações a gente encerra o ciclo do algodão. A dizer assim, eu estou tranquilo, sem preocupação. Talvez até menos do que 9 aplicações. Sim. As últimas áreas que a gente fez 9 aplicações. Então o nosso custo fica muito reduzido. Comparado com outras regiões. Aqui a gente produz hoje, os algodão que tem no mercado hoje, todos eles têm potencial genético para produzir acima de 6 mil quilos por hectare. A gente trabalha uma população de planta de 100 mil plantas por hectare e se você manter uma média de 15 capulhos por planta, com peso médio de 4,5 gramas, já dá 6 mil quilos, dá mais de 6 mil quilos por hectare, entendeu? Sim. Então o potencial é muito grande. A gente precisa muito ter grupos de investidores, que eu acho que vai crescer muito, isso. Com a entrada dessas pessoas que estão chegando, eles vão querer investir na cultura do algodão, porque é uma cultura altamente rentável. Os últimos algodão que a gente plantou aqui, praticamente a gente teve receita líquida de 6 mil reais por hectare. É muito uma produtividade, um resultado financeiro muito bom. Sim. Eu na época que a gente teve problema de irrigação no projeto, eu trouxe para cá parceiros que me procuraram da Fundação Mato Grosso, do Instituto Mato Grossense, da Baia na época, que era a Fabermax, para a gente fazer multiplicação de materiais para eles colocar no mercado no ano seguinte, entendeu? Sim. Então todo o material deles eles traziam para cá, a gente multiplicava eles aqui para ver qual material que poderia vir a virar comercial e eles levavam para fazer a multiplicação para depois virar comercial. Certo. E com a parada da irrigação aqui, que a gente acabou não podendo mais irrigar por falta de água, né? Aí eu levei a turma toda para Touros e até hoje eles também fazem lá todo ano esse trabalho de desenvolvimento de materiais para ser lançados e tudo. E Wilson, hoje a gente, há alguns anos, teve a retomada, né, de um grande produtor de algodão aqui na região, mas com base na sua experiência, o que está faltando ainda para haver uma adesão maior? Porque a cultura do algodão e, consequentemente, o processo de beneficiamento das usinas, é parecido como o da cana no sentido de quanto maior a área, né, quanto mais algodão tiver disponível, melhor para alimentar essas usinas, correto? Hoje, na realidade, para você montar uma estrutura de usina de descaroçamento, 5 máquinas, 5 conjuntos de máquinas, hoje ela atende uma necessidade de 3 mil hectares, trabalhando 2 turnos, praticamente durante 6 meses. Existe estrutura assim aqui na região, né? Existe. A gente vem fazendo um trabalho lá na região de Baraunas, que eu sempre enxerguei que existe um espaço muito grande para a cultura do algodão, que seria na entre-safra do melão. Certo. Então, o pessoal do melão, quando é na época de inverno, eles não plantam melão e fica grandes áreas ociosas e que a gente poderia estar ocupando elas até para segurar toda essa mão de obra que existe das fazendas, né? Sim. E a gente fazer esse trabalho com algodão para ser uma receita a mais e gerar. Eu fiz alguns trabalhos já com algumas empresas e a gente está retomando esse trabalho. A gente já conversou
com o pessoal que tem a indústria para que a possibilidade de fazer esses beneficiamentos. E a gente vai novamente retomar esse trabalho que eu acho que teria como a gente estar plantando tranquilo aqui uns 3, 4 mil hectares de algodão só para atender uma necessidade do pessoal do melão, entendeu? Entendi. E esse plantio, essa proposta seria com irrigação via gotejo? A gente com a possibilidade de a gente fazer irrigação suplementar. Mas que é o período chuvoso, né? Mas a gente teria que plantar no período para não ocupar espaço do melão. Que aí o espaço do melão não podia trabalhar na época do melão, entendeu? Sim. E pensando aqui no outro cenário, né? A própria Chapada do Apodi, a região de Iguatu, do Cariri, Quixeramobim, de repente, o que está faltando para haver uma retomada da produção do algodão nessas regiões? A região do Cariri hoje, lá existe uma associação que ele já vem fazendo um trabalho junto com a Embrapa lá, e eles já estão, todo ano eles plantam 400, 500 hectares de algodão lá. Sim. Eles já montaram uma estrutura própria de descaroçamento deles e já vem dando certo. O pessoal já vem conseguindo rodar. Tá sendo feito um movimento também grande na região de Itauá, que também já foi plantada uma área que a expectativa deles é de também crescer. Certo. Mas tem alguns pontos que precisa ser ainda colocado, vamos dizer assim, em prática, para poder a coisa realmente funcionar. Que para mim tem que ter essa estrutura de descaroçamento lá, que não tem como a gente rodar 300, 400 quilômetros com um caminhão com algodão em rama para beneficiar. Sim. Então, mas eu vejo que vai ter essa tendência. A região da Chapada do Araripe, com a chegada desse pessoal que está vindo de Mato Grosso e de outras regiões, eu tenho certeza que o algodão vai fazer parte também das culturas dele lá. E com certeza eles vão montar estrutura também para fazer isso. Aqui na Chapada a gente já vem fazendo algumas discussões que eu acho que também daria para a gente todo ano aqui plantar aí uns 1.000, 2.000 hectares de algodão tranquilo. Mas a gente tem que fazer esse negócio com bastante planejamento e executar da forma como planejou, entendeu? Perfeito. Eu acho que isso aí vai ser o fundamental aí. Tem que ter esse entendimento muito claro. Um dos fatores limitantes hoje, a gente pode dizer que é a questão do maquinário em si? O maquinário, na realidade, a gente, como a época nossa aqui é diferente de muitas regiões produtoras de algodão, eu não acho que seja tão complicado, porque a gente pode trazer de fora para cá. Certo. Aqui tem um parceiro nosso aqui que ele já tem uma estrutura de 2, 3 máquinas, só que se a gente de repente vier a ter uma área significativa, ele não dá conta. Aí tem que trazer mais máquina, mas ele pode trazer, que tem muita máquina ociosa nessa época que a gente colhe. Que a época que a gente vai ter algodão para colher é diferente das outras regiões. Sim. Aí encaixa bem. Perfeito. E com certeza dá para a gente afirmar que, uma vez retomando os trabalhos com o algodão aqui no estado do Ceará, aquele episódio que houve no passado em relação ao extermínio do algodão por conta do bicudo, podemos praticamente descartar essa possibilidade. Eu digo com muita clareza que bicudo não é mais problema em algodão. Porque hoje a gente planta e colhe sem ver um bicudo adulto. É manejo, cuidado. Hoje em dia até tem algumas tecnologias que vem chegando que ajuda tudo aquilo que vem para dificultar a ação do inseto. Sim. É importante. Sim. Então hoje tem algumas tecnologias que ela acaba desviando, vamos dizer assim, o inseto de acesso àquele botão, porque a cor que vai ficar nele vai ficar diferente, não é o verde que ele conhece. Entendi. Aí isso um mecanismo. Mais um mecanismo. Eu acho que tudo que vier para dificultar a ação do inseto, você sabe que hoje tem muitas coisas que tá aparecendo de tecnologias que ela vem justamente para
ajudar. Quando você falava, sentido. eu lembrei que no final do ano passado agora eu fiz um curso na Embrapa aqui em Fortaleza e um dos apresentadores é de uma grande empresa, produtora de algodão, de soja, de cana. Eles plantam algodão no norte e no centro-oeste. E, se não me engano, 15% da área deles, que é uma área enorme, esses 15% eles representam mais de 40 mil hectares da área de algodão que eles plantam. Já é todo em manejo zero resíduo. Imagine só, né? Então, para ver, olhando lá para trás, para a década de 80, olhar para aquele problema que limitou a produção de algodão no estado do Ceará, hoje já existem outros que conseguem produzir sem resíduo nenhum, com biológicos, com extratos. Então, é realmente um salto muito grande, né? Isso tá... A tendência do mundo é essa daí. Sim. Eu acho que... Manejo integrado cada vez mais dinâmico. Tem que ter sempre esse cuidado maior, entendeu? Sim. A gente vê que uma coisa que é importante, que a gente tem visto, essa preocupação de muitos produtores, de horário de aplicação. Se eu sei que, de repente, o maior movimentação de uma abelha em um determinado horário, eu não posso estar indo lá fazendo a aplicação, entendeu? Sim. Então, a gente já percebe que isso daí já está acontecendo na cabeça de muitos produtores. Sim. Então, normalmente a gente já ouve o cara falando. Isso aí já é um avanço que a gente começa a perceber. Ó, o cara tem com essa preocupação e que é importante e que a gente tem que divulgar isso daí. Total. E no caso deles, eles agregam muito valor a essa pluma. Eles vendem essa parte da produção para duas empresas específicas, duas empresas grandes de roupa, que pagam mais caro por essa produção. A Embrapa, ela tem um material lá, eu não me lembro qual é, ele é um BRS 200, alguma coisa lá, que é um material que ele tem uma coloração já diferente, ele é mais amarronzado, tem outras com coloração diferentes, então são materiais que agrega valor. Uhum. E esses materiais, eles não querem que tenha resíduo de nada, tem que ser orgânico. É um trabalho que tem que aproveitar tudo que tiver de tecnologia que possa vir inibir essas ações dos insetos. Claro. Existem uns produtos aí que eu achei muito interessante. Eles funcionam como um protetor solar. Sim. E que ele ajuda também a dificultar a ação dos insetos. Ofuscar o inseto ali. Ele cria uma situação diferente e o inseto não foca naquilo, entendeu? Então, eu acho que tem muitas coisas que estão surgindo e que a gente tem que aproveitar. Sem dúvida. Tem que procurar aproveitar o máximo do que está vindo. Tem muita coisa nova, tem muita novidade. Em relação a quem está vendo isso e pode, de repente, nunca tinha pensado e com base no que você está falando, o cara despertar. Rapaz, é interessante. De forma assim, bem rápida, qual que é a viabilidade econômica? Você já até deu alguns números, mas em relação a custo e retorno da cultura do algodão. Hoje, as últimas áreas que a gente colheu, agora recente, a gente teve custo médio de R$12.000, tá certo? Com a produtividade de 382 arrobas de algodão. Então, esses algodão hoje que tem no mercado, praticamente todos são algodão que tem rendimento de pluma de 42%, 44%, até 46% de rendimento de pluma. Certo. Então, se você tira lá 6.000 quilos de algodão por hectare, com a 46% de rendimento, aí você sabe quanto é que é pluma e quanto é que é caroço. Sim. E o que tem o valor maior é pluma. É pluma. Então, hoje, se eu não me engano, uma arroba de pluma está custando em torno aí de R$150. Certo. E o caroço eu sempre considero como ele sendo para pagar o custo-beneficiamento. Certo. Então, a gente não conta com caroço, que é mais ou menos o equivalente ao trabalho da usina para descaroçar. Certo. Aí ele vende
esse caroço para outras finalidades aí, para fazer torta e outras coisas aí. Sim. Mas outra coisa que é importante demais no ambiente nosso, essa questão de luminosidade que a gente tem 2.000 horas de luz por dia. Se a gente ajusta o sistema de produção para esses níveis de produtividade aí de 6.000 quilos por hectare, qualidade de pluma, a nossa ninguém bate. É de graça, ninguém bate. Quando chega uma amostra de algodão do Nordeste, em qualquer indústria onde for fazer análise de qualidade de fibra, os caras ficam abismados, que a diferença é muito grande. É o mesmo comportamento que tem com a manga, por exemplo, né? Então, aí tudo interfere, né? Com o certeza. ambiente nosso interfere. E é como eu falei também lá atrás, essa diminuição de custo de produção está muito relacionado também a gente aqui, porque o ciclo nosso diminui 20 dias praticamente. Em função disso, Wilson, a gente pode dizer que o manejo aqui ele tem que ser mais rápido em relação ao aporte de fertilizantes, principalmente? Aqui basicamente a coisa acontece muito rápido para a gente. Então você vê que com 45 dias a planta já está florando. Então a gente tem que ter na planta tudo que ela precisa para poder manter toda a estrutura que ela vai desenvolver. Que é uma coisa que eu vejo aqui muita gente às vezes planta a lavoura sem muita clareza onde é que ele quer chegar, entendeu? Sim. Para você ter um resultado bom, você tem que ter população de planta correta, Sim. Você tem que ter nutrição correspondente àquilo que você quer produzir. Hoje tem como calcular tudo isso. Tem. Se eu quero produzir 6.000 quilos de algodão, é uma nutrição. Se eu quero produzir 5.000 é outra, 4.000 é outra, 3.000 é outra. Eu sempre falei, onde eu estou, às vezes em reunião, em dia de campo, o pessoal diz, Wilson, quanto é que custa um hectare de algodão? Depende do investimento que você vai fazer, entendeu? Depende do material que você vai usar, né? Tem materiais mais exigentes. Não, tem muitas variáveis aí que tem que ser pontuadas. E eu acho que quando a gente faz um trabalho dessa forma, a probabilidade de você atingir o alvo é muito grande. Uhum. Então a gente precisa ter clareza, quanto é que a planta precisa de água por estágio fenológico, nutrição do meu jeito, e a gente tem que botar, e na hora que ela precisa daquilo tem que estar lá, não tem que ficar esperando, achar que a planta vai fazer, ela dá o que você dá a ela. Exato. E principalmente nas áreas irrigadas, onde o ambiente ainda é mais controlado, né? Eu acho que a gente, com um projeto de irrigação como esse nosso aqui, esse projeto ele já se destaca praticamente no Nordeste. É um projeto que tem se destacado, com foco no que se planta, né? Sim. Sabe que Petrolina hoje é outra potência grande na parte de fruticultura e tudo. Mas aqui, para a gente aqui, é um dos projetos onde tem se destacado. Tem um público de produtores com a visão bem diferente, e as pessoas envolvidas também é outra mentalidade, sempre com foco em resultado, em produtividade, né? Perfeito. Eu acho que aqui tem como a gente ainda crescer muito, tem espaço para muito crescimento. Sim. Eu não me conformo nunca com uma produtividade que se eu sei que daria para produzir muito mais. Eu vou querer produzir sempre o mais. E para me produzir mais, eu tenho que fazer o quê? Isso. Então hoje tem como a gente pontuar bem direitinho e atingir muito próximo do alvo. Se não passar para cima ou para baixo, fica muito próximo, né? Sim. E Wilson, olhando para a história do algodão, e a sua história, que elas duas andam de mãos dadas. Lá da década de 80 para até hoje, o que você enxerga de tudo que mudou, né, de que melhorou desde aquele período para cá? Qual o ponto principal assim que você diz, esse daqui foi fundamental, ou mais de um, se for o caso, para chegar a esses patamares de produtividade que estão alcançando hoje? Então, hoje, os materiais, na realidade, que tem no mercado hoje, são materiais com várias introgressões de controle
a questão de lagartas. Melhoramento genético. Melhoramentos, introgressões que foram feitas no material, resistência a glifosato. Tem muitas tecnologias inseridas, que antes a gente tinha muito mais problema, até com lagartas também. Aí já não daria mais para fazer com o número de aplicações que faz hoje, teria que aumentar da lagarta. Mas assim, isso ajudou muito. Sim. A gente praticamente não tem problema nenhum com lagarta. Antigamente a gente tinha problema com curuquerê, lagarta de folha, tinha problema com lagarta de maçã. E recentemente helicoverpa também. Lagarta rosada, helicoverpa, isso daí deu para dar uma segurada boa. Então o foco principal hoje é controle de bicudo, porque eu acho que isso daí resolvendo o restante vai de tabela, sem problema nenhum, sai tranquilo. Perfeito. E outra coisa importante nos algodão foi essa questão do rendimento de pluma também, que antigamente os algodão que tinha no mercado era tudo algodão com rendimento de pluma de 38, 36, era baixo os rendimentos de pluma. Certo. Hoje a gente tem algodão que chega a 46 de rendimento de pluma, e isso aí é um salto muito grande. Um salto enorme, entendeu? Isso é uma representatividade numa área grande, então, né? Nem se fala. E os materiais que tem no mercado hoje, todos têm potencial para produzir 6 mil quilos de média tranquilo. Perfeito. Já tem alguns casos de produtores na Bahia, por exemplo, que já produziu mais de 7 mil quilos. Tem condições. A planta, se você der condição a ela responde. Perfeito. Fala, povo do agro. Fazendo aqui uma pequena pausa para falar dos nossos apoiadores que apoiam aqui o Agrocultura. Inicialmente a Ambiental Clean, que é uma distribuidora do estado de São Paulo, presente em vários estados aí do Brasil, trazendo tecnologia, inovação, serviço e incremento produtivo para a sua propriedade. Quer saber mais? Entra no Instagram, @ambientalclean, ou no nosso site e veja lá qual a solução melhor se adequa ao seu cenário. O nosso outro grande parceiro é a revista Campo e Negócio, uma revista que tem aí uma amplitude nacional, levando conhecimento e conteúdo de extrema qualidade para você, povo do agro, tá bom? Então, quer ficar sempre na vanguarda da melhor informação referente ao agronegócio? Entra lá e conheça mais sobre a revista Campo e Negócio e fique sempre muito atualizado. Nosso outro apoiador é a Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte, que além de nos receber na sua casa, nos cedendo o ambiente para a gravação desses episódios, também conta com um processo de formação melhor do estado do Ceará. Então, você que quer investir na carreira, procure entrar em contato e conhecer mais algumas das nossas oportunidades. São mais de 5 cursos de graduação 100% presencial e reconhecidos pelo MEC, sendo administração, direito, enfermagem, fisioterapia e psicologia, outros cursos também na modalidade EAD, mais de 40 cursos de pós-graduação e muito mais para você que quer investir na sua carreira e ter aí um reconhecimento e uma autoridade maior, tá bom? Nas redes sociais é @Faculdade Vidal e tem também o nosso site, sempre trazendo aí muitas promoções, muitas oportunidades para você ingressar no mercado de trabalho em alto nível. Eu gosto muito de ler. Com certeza. Tem gente que fala o seguinte, eu falo muito para minha turma, eu digo, pessoal, a gente não precisa ir para campo para vender produto, a gente precisa ir para o campo para entender o que é que o produtor está fazendo, porque é aí onde você consegue ver a dificuldade dele e corrigir, entendeu? O certo. Irrigação é um negócio que eu acho que 80% dos produtores, eles irrigam sem ter resposta para as perguntas. Eu faço muito isso no meu dia a dia. Para ver se o cara está fazendo a irrigação certa. Eu pergunto lá, quantas horas você está dando de água aqui por dia? Aí o cara diz, eu digo, por quê? Entendeu? Aí eu digo, então vamos calcular aqui para ver, deixa eu ver, essa cultura sua está com quantos dias? Tantos dias. Sim. Então, qual é o coeficiente dessa cultura nesse dia, nessa fase aí? E qual é a evaporação média da região? E o teu sistema de irrigação? É gotejamento? Então, divida esse resultado
90%, que vai dizer exatamente quanto você precisa botar de água. Exato. E isso é uma ferramenta de prestação de serviço. Claro. E o produtor, ele às vezes não sabe fazer essas contas, mas se você chega lá e mostra para ele, aí ele nunca mais vai deixar de fazer. Vai esquecer mais não, com certeza. E isso é um negócio que reflete diretamente no resultado final também. Sem dúvida nenhuma, Isso. Principalmente para quem faz fertirrigação, algum tipo de quimigação, Isso. né, que vai tudo na água, né? Isso aí. A água é o principal veículo. Mas Wilson, pegando o gancho, eu acho que essa parte do algodão ela ficou bem contemplada, mas se você lembrar de mais alguma coisa, você traz à tona de novo. Agora, como a gente comentou, um grande gargalo hoje, que eu tenho certeza que não é só aqui no Nordeste, a gente tem visto muito, cada vez mais comentários em cima disso, avaliações, análises e excelentes resultados com quem trabalha um bom perfil de solo. Como é que você enxerga essa questão do perfil do solo, a importância? E se quiser já emendar, o que você enxerga aqui da região Nordeste que pode ser trabalhado nesse sentido? Eu rodo 182 municípios do Rio Grande do Norte, 184 do Ceará e 110 da Paraíba. Praticamente... Rapaz, você está rodando mais do que os políticos desse estado, viu? Eu rodo muito. Mas assim, praticamente grande parte dos produtores perde inverno devido à falta de descompactação do solo. Sim. A maioria dos produtores, quando a gente chega para fazer a visita num dia de um plantio, esses dias aconteceu comigo, eu fui visitar um cliente e ele já ia plantar. Ele pediu se tinha condição de gente ir lá para fazer a regulagem da plantadeira e tudo, eu fui lá. Para ajudar, a gente faz muito esse tipo de trabalho, porque a maioria das pessoas ele não sabe fazer esse trabalho. Sim. Aí a gente junta todo mundo daquela região, junta os operadores e tudo, e faz uma manhã só para falar sobre regulagem de plantadeira, que isso é fundamental. Plantio tem que ter uma boa plantabilidade. Sem dúvida. Tem que ter a população de planta correta e que muita gente às vezes erra porque não sabe regular a máquina. E eu fui nessa região aí. Quando cheguei lá, o produtor já ia plantar. Quando eu fui medir a compactação lá, só tinha 15 centímetros de solo. Zero perfil de solo. Zero. Ele preparou uma areazinha, uma gradezinha, só mexeu lá. Eu digo, mas rapaz, aqui não tem condição de você plantar não, porque você precisa você vai fazer uma área de sequeiro, você precisa de ter pelo menos 40 centímetros de solo descompactado, porque se chove 40 milímetros, vai entrar esses 40 milímetros no seu solo. Sim. Se você só tem 10 e chove 40, só vai entrar 10 e o restante vai ficar alagado. Ou escorrer para as partes baixas. É isso, mais homem, aí eu vou ter que subir solar, eu digo, faça pelo menos essa área aí, para você ver a diferença que você vai ter. Aí convenci ele a fazer. Aí quando foi uns 30, 40 dias depois, ele ligou para mim e disse, Wilson, todo mundo que passa na minha região lá, ele plantou na beira da estrada, a área dele, pergunta o que é que eu fiz lá, que as áreas ao redor estão tudo murchando e a dele tranquilo. Foi só isso que aconteceu, entendeu? Sim, com certeza. Então ele fez a subsolagem, choveu, teve um perfil maior, molhado, a sobrevida que a sua planta vai ter é totalmente diferente. É totalmente diferente. 15 entendeu? centímetros de solo, eu vou arriscar dizer que umas 2 horas de sol aqui ele seca, não seca não? É rápido isso daí. É muito rápido. É rápido, porque os solos são solos descobertos, não tem matéria espalhada, então isso dá uns 50 graus de temperatura no solo desse. Então aí é para secar rápido. Sim. Mas foi bom eu ter feito isso, que o cara disse, rapaz, todo mundo que passa aqui diz que, oxente, meu milho tá sem murchar e os outros tudo murcho, entendeu? Então é um tipo de trabalho que eu acho que a gente tem que insistir e tá sempre pedindo, porque é fundamental isso daí. Isso aí vai fazer a diferença grande. Se você tem um solo descompactado, fica uma semana sem chover, a planta não vai sentir praticamente.
Entendeu? Além e uma cultura como o algodão, por exemplo, o algodão ele cresce 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. Se você não tiver um solo descompactado, a raiz, na hora que pegar a parte compactada, ela vai dobrar e vai andar paralelo no solo. Uhum. Então, imagina uma cultura que podia ter 1,5 metro de raiz para baixo, ou a sobrevida com uma cultura dessa tem. É totalmente 1,5 metro, a sobrevida é grande. Muito. Né? Uhum. Mas se ela tiver dobrada a 15, 20 centímetros, É muito vulnerável. eu acho que isso tem impactado em muitas regiões. Tem regiões aí que o pessoal está perdendo inverno somente porque não fez a descompactação correta. Mas choveu até razoavelmente e o cara perdeu a lavoura, porque ficou uma semana sem chover e perdeu a lavoura. E que daria tranquilamente para suportar se tivesse ali um perfilzinho mais profundo, né? Isso daí. Além da subsolagem, Wilson, para a formação de um bom perfil de solo, o que você considera que seja muito interessante também de ser trabalhado? Essa questão da palhada era um negócio que era importante demais. Era para ser obrigado, não era não? Eu acho que era para ser fundamental. Se você faz uma boa palhada, você não ia ter também muito problema de compactação no seu solo. Com certeza. Então, se você faz uma descompactação bem feita, joga lá uma braquiária, vamos dizer, entendeu? Sim. Então, aquilo funciona como um amortecedor de toda a movimentação, de implemento, de pisoteio de animal e tudo. Sim. E isso daí, de repente, você podia passar a fazer plantio direto. Com certeza. Né? Se você tem certeza que você não tem essa compactação. Além de dizer que é 10 graus a menos de temperatura. No mínimo. Aí para um micro-organismo, a microbiologia do solo, com 10 graus de temperatura a menos, imagine... benefício. Aí vai dar vida ao teu solo. Porque com 50 graus de temperatura não escapa nada ali. Sem dúvida. Né? E sem contar que ainda, no caso da braquiária, você vai dessecar ela e já elimina a necessidade da aplicação do herbicida em cima da cultura. Isso, né? Também é outra vantagem, né? Hoje, a maioria das regiões, isso daí passa a ser um ponto fundamental. Sim. Para você não ter que estar fazendo todo esse trabalho de descompactação. Um solo desse nosso aqui da Chapada era para todo mundo fazer palhada, porque como é um câmbio-solo, esse tipo de solo ele compacta até com água de chuva, ele consegue compactar. E ainda mais irrigado e plantado sucessivamente no mesmo lugar. Então, mas aí o que é que acontece aqui na Chapada? O pessoal planta silagem, rapa até o chão, fica o chão, não incorpora nada, tira tudo, entendeu? Sim. Tem que começar a ser feito um trabalho disso daí aqui na Chapada para poder a gente começar a não ter essa necessidade de estar fazendo descompactação todo ano. É verdade, porque além do benefício, né, para um principal insumo que é o solo, tem também a questão da produtividade que vai responder mais. Aí é efeito somatório. Aí vai sempre... Uma soma de benefícios. O solo tem que ter vida no solo. Isso. Solo que não tem vida e isso daí é uma forma de você começar a ter vida. Sim. Se você tem a microbiologia do seu solo, ela vai te dar muito de graça, se você realmente fizer esse trabalho, né, com foco nisso. Perfeito. Eu acho que falta muito isso daqui, principalmente aqui na Chapada. A gente não vê ninguém fazendo isso. Não. Planta, rapa até o chão, eu fico impressionado como planta o milho, não incorpora a palhada do milho, tira tudo e vende tudo. Aí eu acho que isso daí é um negócio que precisa ser revisto, porque isso daí pode trazer um resultado muito melhor para o futuro, entendeu? Sim, sem ser um capim, Wilson, para fazer aquela cobertura mesmo de triturar e deixar aquela palhada em cima. O milheto ainda é a melhor alternativa? Hoje a gente tem várias opções aí de material para fazer isso.
Hoje tem uns complexos de mistura de capim com tubérculo, com um monte de coisas que se usa muito hoje. E que isso tudo são coisas que vai ajudar nessa reestruturação do solo. Né? A gente sabe que quando a importância da braquiária também, ela funciona também como esse descompactador. A raiz dela, né? Onde vai raiz, depois de você dessecar aquilo tudo, a raiz vai morrer e vai ter circulação. Drenado aquilo ali. Vai ter circulação de água, vai ter... Por onde tinha raiz, tem como as outras plantas que você vai plantando, elas vão tomando aqueles espaços, entendeu? Sim. E o volume é muito grande quando você olha, hoje se usa muito a Rusesiense. A Rusesiense é uma braquiária que ela vai funda também, ela vai muito funda. Mas o rendimento de matéria seca dela já é bem menor do que as que estão surgindo aí, que dá um rendimento muito maior. Imagina você ter um volume de raiz grande, embaixo a sobrevida das plantas que você vai botar lá, com certeza vai se beneficiar disso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vi até um trabalho que eles compararam uma mesma área, em parte dela eles colocaram a braquiária, eu só não vou lembrar agora exatamente qual foi, mas provavelmente talvez tenha até sido a Rusesiense, e só com essa diferença. Óbvio, aonde tinha a braquiária, ele dessecou a braquiária e não aplicou o herbicida sobre a cultura, era soja. Houve um incremento de quase 6,5 sacos por hectare, só com a cobertura do solo. Eu fui num evento no Paraná, lá na Fazenda Mutuca. Sim. Em Castro, no Paraná. Sim. E a Fazenda Mutuca, ela funciona lá, ela tem todos os ISOs que existem, ela tem lá. Tá. E a média de soja do Brasil era 65 sacos de soja. Certo. Eles produzem 110. A média de milho era 120, eles produzem 210. E aí eu, sentando, conversando com o filho do dono lá, ele me disse: Wilson, é muito simples aqui. Aqui, ó, meu solo é um solo que tem 35 anos de estruturação. O solo todo meu tem palhada nele. Você cava, você vê micro-organismo com facilidade. E outra coisa, cada grama do que a planta precisa para produzir aquilo que eu preciso produzir, eu vou lá e coloco. Certo. Foi aí onde hoje a gente trabalha com 23 culturas diferentes hoje na Terra Fértil. Eu tenho para as 23 culturas qual é a extração que cada planta daquela precisa de cada elemento para produzir 1 tonelada. Certo. Aí eu quero produzir 3, eu multiplico por 3 aquilo ali. Quero Sim. produzir 4, entendeu? Entendi. Isso daí, ó, chega muito próximo. Foi depois disso, dessa ida minha, que ele me despertou isso. Aí eu passei a fazer. Sim. Aí eu tenho. Qualquer cultura que você quiser, Wilson, qual o nível de extração dessa cultura para produzir cada tonelada? Entendi. Eu tenho. Aí muita gente diz: Wilson, rapaz, eu estudo, macho. Eu tiro uma meia hora do meu dia, eu estou estudando. Sim. Aí às vezes tem gente que diz: Wilson, tu detalha demais, tu mastiga demais. Não precisava fazer isso não, depois o cara não vai precisar de você. Eu estou estudando de novo para poder... Quando esse conhecimento aqui for repassado, eu já vou adquirir um outro. Conhecimento a gente tem que compartilhar. A gente que teve a oportunidade de estudar, a gente não pode deixar de compartilhar. Sem dúvida. E todo dia tem novidade e você tem que correr atrás das novidades. Tem que estar se atualizando. Para poder ir ajustando no seu negócio, entendeu? Perfeito. Para mim, o maior prazer que eu tenho é quando eu sinto que eu fiz diferença na vida daquele produtor. O cara, ele enxerga que você fez a diferença. Tem utilidade, né? Eu nunca fui num produtor para ele não me receber. Porque ele sabe que eu não vou para lá para oferecer produto e tomar café ou falar besteira. Eu vou lá para mim ver o que é que eu posso levar de coisa que possa somar naquele negócio dele lá. Sim. E o produtor é um cara que,
Quando você chega nele e ele vê que você não tem essa importância para ele, você não está indo lá para somar no negócio dele, ele fica disperso, ele olha para um canto e para outro, ele não se liga em você. Sim. Mas quando ele percebe que você está indo, ele vai lhe receber na porteira. Com certeza. Isso daí é um negócio que eu, no dia a dia meu, com os RTVs nossos, eu observo muito, para ver se o cara está tendo aquela visita, tem uma certa importância para ele e vai somar no negócio dele. Sim. Quando eu vejo que o cara está disperso, tem que mudar a forma de tratamento com esse cliente, que não é essa forma aí que ele está querendo. Perfeito. Entendeu? Com certeza. Mestre Wilson, nós já estamos conversando por quase 1h30. Vixe. Passa ligeiro, viu, meu amigo? E assim, poderíamos estender isso aqui por horas, mas eu não vou fazer isso com você, não. Eu vou deixar aberto aqui o espaço. Com certeza você vai voltar aqui mais vezes para surgir uma novidade, um tema. De vez em quando o pessoal pede um tema que, quando couber a sua presença, eu vou lhe convidar de novo. Tranquilo, eu estou à disposição. E eu deixo esse momento final aqui para uma coisa, um recado que você queira dar, olhando para aquela câmera ali. E de repente alguma coisa que passou batido, aí você pode transmitir seu recado final. O que eu quero falar é que a gente, como Terra Fértil, a gente é uma empresa que ela não quer ir para o campo para vender produto lá. A gente uma das missões nossas é justamente atender o produtor do início ao fim e levar para ele o que tem de melhor, de novidade no campo, entendeu? Então a gente quer cada vez mais estar trabalhando para que a gente tenha esse plus a mais, vamos dizer assim, de resultado, de produtividade. Perfeito, mestre Wilson. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E para você que assistiu mais esse grandioso episódio aqui com o mestre Wilson, essa enciclopédia humana aqui do agro do Brasil, isso é um patrimônio da agricultura nacional. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se quiser fazer uma pergunta, deixe nos comentários que eu repasso para o Wilson e trago a resposta dele no momento oportuno. Tá bom? Curte, compartilha, segue aí o canal e até o próximo episódio. Valeu!